Queridos irmãos, queridas irmãs, vereis o céu aberto, vamos lá? Os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos ver o que significa essa passagem, para a gente entender bem o Evangelho, hoje sobre São Miguel Arcanjo, hoje sobre falarmos sobre o mal. Os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Bom, Jesus é a ponte, não tem outro meio. Ele é a escada entre Deus e a humanidade. E os anjos são exatamente esses que nós chamamos de mensageiros. Nós temos que entender o princípio básico de toda a doutrina angelical, de toda a doutrina católica. Tudo foi criado para Jesus de Nazaré. Tudo. Tudo. Esta mesa foi criada para Jesus. Esse celular foi criado para Jesus. Esses bancos foram criados para Jesus. O trabalho existe para Jesus. Eu fui criado para Jesus. Então, meu querido e minha querida, 100% que tudo que existe no universo, no planeta Terra, em Marte, na Lua, em Plutão, no universo todo, tudo foi criado para Ele. Para Ele. Para Ele. São Paulo é muito claro quando fala no hino cristológico aos Colossenses, aos Efésios. Tudo foi criado por Ele, por meio dEle, e sem Ele nada existe, nada. Vamos ser muito claro, se Jesus não viesse, ou se Jesus piscasse, o universo explodiria. Não sei se eu posso chamar assim ou falar assim. O universo não existiria. Então veja, a gente tem que partir disso, gente. Essa é a base. Porque hoje em dia nós queremos construir um cristianismo sem Cristo. Nós queremos uma fé católica sem Cristo. Nós queremos um planeta Terra, vamos lá? Sem Cristo. É impossível. Não tem como. Jesus é o fundamento. O mistério da encarnação e depois, claro, o mistério da redenção é o ápice, é a medula óssea, ok? É a coluna que sustenta o universo. Sem Ele nada existe. Vamos lá? Sem Ele. E sem Ele nada pode subsistir. Nada. Nada pode existir sem Ele. Nada. Então, primeiramente a gente compreender isso, ok? O princípio, o fundamento é Jesus. É para Ele. Agora vamos lá. Para Deus organizar tudo, primeiramente Deus criou o mundo angelical. Ok, pessoal? Só que quando a gente fala de anjo, a gente olha aqui São Miguel Arcanjo, a imagem, a gente fala do anjo da guarda, a gente fala de São Gabriel, de São Rafael. Bom, primeira coisa, vamos aprender a fé católica. A gente enxerga São Miguel Arcanjo com asa, balança, né? A imagem do quê? Você olha bem e diz o quê? É a imagem de um homem. Você olha bem e fala assim, é um homem, mas não é um homem. Não é um homem. São Miguel Arcanjo não tem a imagem de um homem. Ele não tem a imagem de um ser humano. Ele é espírito perfeitíssimo de luz. Ok. O seu anjo da guarda, o meu anjo da guarda, São Gabriel, São Rafael, eles são espíritos perfeitíssimos de luz, ponto final. Eles não têm forma humana, vírgula. Deus permite que eu enxergue São Miguel Arcanjo como eu estou vendo aqui, a imagem, e Ele permite. Deus permite que eu enxergue São Miguel Arcanjo assim como homem, para a minha compreensão, porque eu não consigo entender como ele o é de verdade. Compreende ou não? Usa a cabeça. Usa a cabeça. Essa é a doutrina católica. Os anjos não têm forma humana. Aí quando o padre fala um negócio dele, choca, né? Ô louco, perdi a fé.
misericórdia, o padre é tão bom, adora tanto a Eucaristia, agora ele vem falar que o anjo não tem forma humana? Não tem. Deus permite que eu enxergue, permite que eu venere, permite que eu desenhe as asas, eu enxergue. Outra coisa, Miguel, Gabriel, Rafael, não são nomes de homens. Os nomes são dados segundo o ofício, ok? E não pela sua natureza. Tá dando para entender ou não? A natureza de Miguel, homem, mas não é a natureza, é o ofício. O que significa Miguel em hebraico? Quem como Deus. O que significa Gabriel em hebraico? Força de Deus. O que significa Rafael em hebraico? Cura de Deus. Então o nome do anjo não é pela natureza, mas pelo seu ofício. Ok. Por isso é que os anjos, vamos lá por baixo também, os anjos não têm nome. E o nome do meu anjo da guarda é Parede. Não, não tem, meu filho. O seu anjo da guarda não tem nome, lamento. Ok? Eu posso chamar o meu anjo da guarda de Lorivalzinho? Não, não pode. É muito feio, ok? Não dá, ok? Padre, eu posso fazer o meu anjo da guarda, um anjinho pequenininho, gordinho, fofinho, com amendoinzinho de fora, entendeu? Um cupidinho, uma flechinha, um arquinho, não é? Não, não pode. Isso não é a doutrina católica. Deu para entender ou não? Então vamos lá, doutrina católica, apostólica, romana. Os anjos, eles não têm forma de ser humano. Eu pinto, eu venero a imagem de São Miguel, porque Deus permite para eu compreender, para a minha compreensão, mas ele não é assim. Pronto, já decepcionei o católico. Já ficou, não. Você deve ter a imagem de São Miguel na sua casa, deste jeito, porque Deus o quer para a sua compreensão, mas a forma que ele tem é espírito perfeitíssimo de luz. E o nome que ele tem? Ele não tem nome. Os anjos não têm nome. O anjo da guarda não tem nome. Os anjos não possuem cor. Os anjos não possuem nada disso. Isso é besteira, isso é cabala, isso é absurdo, isso é nova era. Nada disso. Então, dito essa introdução, para a gente compreender, Deus criou o mundo angelical. E para que Deus criou o mundo angelical? Não é? Deus criou para que os anjos o adorem. Deus criou o mundo angelical para que os anjos o amem. Deus criou o mundo angelical para que os anjos o sirvam. Vamos lá? 3 palavrinhas. Por que Deus criou o mundo angelical? Todos os anjos, miríades, miríades e miríades de anjos, para amá-lo, adorá-lo e... Vamos decorar essas 3 palavras que são importantes. Amá-lo. Sim, então Deus criou o mundo angelical no tempo de Deus. E atenção aqui, o mundo angelical criado era um chamado tempo neon. Nossa, padre, o que é isso? Padre Forteia, um grande exorcista, cujo livro chama-se Suma Demoníaca, ele vai explicar muito claro sobre isso. Deus criou no tempo dele e no tempo dos anjos. Agora vamos lá, vamos aprender? Tudo isso existiu, não se assustem com a expressão, no mundo das... Expliquei no ECC, vamos ver se a turma do ECC lembra? No mundo das... Que é onde mais Satanás age. No mundo das ideias. No mundo das ideias. Toda esta briga, toda esta confusão, tudo o que aconteceu com Lúcifer, aquela briga, foi no mundo das ideias. É onde mais hoje Satanás age. O mundo das ideias. E aonde age o mundo das ideias? Intelecto, vontade, afetando a sua fé.
Padre Lorival, o senhor não podia fazer uma homilia mais simples, assim a gente entendia melhor, não é verdade? O senhor não podia passar um vernizão, falar uma coisa assim mais light para nós, o amor, a fé, que é bonito, o anjo, não existe essas coisas. Existe, infelizmente existe. Esta é a fé católica, essa é a doutrina católica. Então, partindo do princípio, Deus criou o mundo angelical. E como que Deus constituiu o mundo angelical? Vamos lá? Por miríades. Miríades, aí vem a expressão militas, e aí vem a expressão milícia. Vamos agora traduzir do latim o que significa milícia. Soldado. Soldado. Aí, ó. Soldado. Tá dando para entender ou não? Todos os anjos são o quê? Soldados. Sim. Por quê? Porque eles amam, adoram e servem a Deus. Eles são o quê? Soldados, são milícias celestes. E Deus constituiu a milícia celeste em 3 hierarquias. Então Deus deu 3 hierarquias. Deus criou 9 coros. Em cada hierarquia, 3 coros. Vamos decorar isso aí, católico? Antes do Deus criar Adão e Eva, viu gente? Padre, Adão e Eva. Karma, tá com pressa? Isso é antes de surgir Adão e Eva, antes de Lúcifer se voltar contra Deus. Então Deus criou um mundo angelical. Os 9 coros e as 3 hierarquias, dentro das 3 hierarquias, os 9 coros. Então vamos passar por eles. Querubins, serafins, tronos, potestades, dominações, virtudes, principados, arcanjos e anjos. Deu 9 coros. Deus criou esses 9 coros, 3 hierarquias. Vamos de novo? Primeiro, querubins, serafins, tronos, principados, potestades, dominações, virtudes, arcanjos e anjos. Ufa! Então, dessas 3 hierarquias, a primeira hierarquia é a que está mais pertinho de Deus. A segunda hierarquia, um pouco menos. A terceira hierarquia, um pouco menos. Por penúltima hierarquia, ou melhor, penúltimo coro, última hierarquia, estava quem? Miguel. Vamos pela ordem. Miguel, Gabriel e Rafael. E por última hierarquia, último coro, lá no 9º coro, lá embaixo, general, querubim, serafim, general, major, capitão, soldado. Quem que é o soldado? Raso. Anjo da guarda. Anjo da guarda. Quem que é o cabo da história? Os arcanjos. Então veja, Deus criou tudo isso nessa ordem angelical, esses soldados, com 3 finalidades. Vamos lá? Amá-lo, adorá-lo e servi-lo. Então, ok, nós entendemos isso. Mas qual a finalidade de Deus ter criado tudo isso? Agora vem. Deus queria que agora ele pudesse receber também do mundo animal, vegetal e mineral a mesma adoração. Agora Deus pensou a humanidade. Então primeiro Deus pensou o mundo, vamos lá, o mundo angelical. Criou os 9 coros, os anjos viviam felizes, todos o adoravam, todos o amavam, todos o serviam, maravilha. E Deus tinha colocado às mãos de um chefe, de um guarda, de um general chamado Lúcifer. Deus tinha colocado que esse general tomasse conta de toda a corte angelical. Milhões, bilhões, trilhões de anjos. Tinha um general, quem? Lúcifer. Lembre-se que o mal ainda não existia. Agora Deus pensou: vou criar a humanidade para receber deles também a adoração. Receber o que tanto? Amor, adoração e serviço. Eles vão me servir.
Então Deus, por um ato de bondade, Deus quis que a humanidade criada por Ele participasse da sua vida divina. Mas lembre-se disso, sempre tendo como ponto, projeto, aquilo que iria acontecer. Vamos lá? Então Deus criou o mundo angelical, Deus criou o mundo mineral, vegetal, animal, e aqui estamos nós. Agora sim, Deus cria isto para que o ser humano adore, e atenção aqui à expressão, para que o ser humano participe da vida divina. Qual a finalidade de Deus criar o ser humano? Criar por criar? Não. Para que a humanidade participasse da vida dele, da vida de Deus. Opa! Então Deus deu a eles o quê? Dons préternaturais. O homem não ia morrer, o homem não ia ficar doente, o homem ia viver eternamente. Para quê? Para amá-lo, vamos lá? Adorá-lo e tudo perfeito. Nossa, só tinha uma coisa. Quando Deus criou o mundo angelical, o mundo animal, vegetal e mineral, Deus quis colocar os anjos, atenção aqui que isso é o ponto principal. Deus quis colocar o mundo angelical à prova. Deus quis colocar o mundo angelical à prova. E atenção aqui, com a criação do mundo angelical, os anjos e os homens não viam Deus face a face, não viam. Lúcifer nunca viu Deus face a face. Os anjos, os bilhões e trilhões de anjos antes da queda, atenção aqui. Se você perder um fio da meada, você perde a homilia e boia depois no negócio. Os anjos foram colocados à prova. Eles não viam Deus face a face. E por mais incrível que pareça, os anjos eram pecáveis. Eles pecavam. O que Deus fez na sua onisciência, onipotência e onipresença? Deus colocou os anjos à prova. E qual é a prova que Deus submeteu os anjos? A prova seria o seguinte: os anjos teriam que servir a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que viria ao mundo. Atenção aqui, o mal ainda não existia. Atenção aqui, Lúcifer ainda não tinha se rebelado. Os anjos teriam, os 9 coros, as 3 hierarquias, iriam agora adorar a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Lúcifer já deu uma arrepiada. Como assim? A Deus? Tudo bem, mas agora, essa segunda pessoa da Trindade vai vir de que jeito? Essa segunda pessoa da Santíssima Trindade vai se tornar homem. E Lúcifer vai ter que adorá-lo, porque é Deus. Não gostei da ideia. Agora o pior. Essa segunda pessoa da Santíssima Trindade, ela vai então se encarnar, se tornar homem, e vai vir de uma mulher 100% humana. Aí então vem o brado que foi escutado em toda a corte celeste: não servirei. A ele não servirei. A ela não servirei. Vocês se lembram quando Jesus expulsa os possessos? O que os possessos falam para Jesus? Que queres de nós, Jesus, filho de Davi, Jesus de Nazaré, uma coisa assim? Vieste para nos atormentar? Nós sabemos quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Lúcifer já sabia quem era Jesus, porque ele já não queria servi-lo. Por causa dessa atitude de não querer servir a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o não servirei de Lúcifer foi o brado em toda a corte angelical
Acontece que enquanto Lúcifer brigava com Deus, sendo ele o general de toda a corte celeste, porque não queria servir a segunda pessoa da Trindade, do qual Deus tinha colocado à prova, eis que um cabo raso, um soldadinho, pequenininho, na penúltima hierarquia, simplesinho, ele toma a coragem e do penúltimo lugar, entre milhares e milhares e milhares de anjos, ele se põe à frente de Deus. Atenção aqui, ninguém via Deus face a face ainda, nem Lúcifer, nem Miguel, nem ninguém. Eis que então ele grita: quem como Deus? Ninguém como Deus. Lúcifer, ao ser interpelado por Miguel, quem como Deus, que toma a frente do penúltimo lugar, vindo à frente para querer defender Deus, como se Deus precisasse, não é? Lúcifer é expulso do paraíso, expulso do céu, e com ele, uma terça parte é varrida. Lúcifer funda como seu quartel de general o fogo do inferno. O inferno não foi criado por Deus. O inferno foi criado por Lúcifer como seu quartel general. Ele foi expulso do céu. Miguel assume o seu lugar, não pela natureza, mas pelo ofício. Quem como Deus? E Deus confia toda a corte angelical a um penúltimo da hierarquia, a um cabo raso, a um arcanjo, para que ele então ficasse no lugar de Lúcifer. A missão de Satanás, para a gente compreender bem, aí entrou mal, não é? A missão de Lúcifer é uma só. Ele nunca viu Deus face a face. Ele odeia Deus. Ele odeia Jesus. Ele odeia Nossa Senhora. Então qual é a missão dele? Que a gente também nunca veja Deus face a face. Que a gente também vá para o inferno. A partir da prova, os anjos que permaneceram fiéis a Deus se tornaram impecáveis. Os anjos começaram a ver Deus face a face, todos, exceto os anjos que caíram. Lúcifer não viu Deus e até hoje nunca viu e nunca verá. Por isso a grande luta do diabo é que a gente se perca, morra em pecado mortal e vá para o inferno e nunca veja Deus face a face. Esse é o drama que nós vivemos hoje. Deus deu a Miguel a sua confiança para que ele chefiasse toda a milícia celeste, sendo ele o penúltimo soldado da hierarquia angelical. E neste mistério, meu povo, estou terminando, para a nossa salvação é que vem a pessoa de Jesus. Então entra o mistério da encarnação, e agora Jesus assume também, não somente o mistério da encarnação, mas a partir do pecado, a partir da queda de Lúcifer, nós temos aqui o mistério da redenção. Jesus é o que nos salva de quem? De Satanás. Nós não podemos perder isso aí. Ele é o nosso Salvador, sim, mas ele nos salva de quem? De Satanás, de Lúcifer. Jesus veio para erguer o mundo caído, ele não veio para outra coisa. Jesus não veio aqui para passar férias e de repente deu no que deu, caiu e saiu a igreja. Não! Jesus veio aqui para nos salvar. Ele veio aqui para nos tirar do mundo decaído. Ele veio aqui para nos resgatar, para que através da sua salvação, para que através do seu sangue, para que através da sua cruz, a gente vença Lúcifer. E Lúcifer não tem outra missão a não ser nos levar para o inferno. E Deus quer nos salvar. Aí é que entram então os remédios da nossa vida. A igreja, os sacramentos. Hein, meu irmão? Terminei a homilia. É isso que a gente precisa compreender. Hoje nós veneramos São Miguel Arcanjo para a gente compreender a beleza deste grande soldado, desse grande anjo, não é?
que assume com humildade a defesa de Deus para chefiar o exército celeste para a nossa salvação. Então, meu querido e minha querida, venere São Miguel Arcanjo. Tenha um amor por São Miguel Arcanjo. Compreenda o que o padre falou aqui, mediante a doutrina católica, não é sobre a imagem de São Miguel, sobre o que significa, não é? E sobre o que nós devemos hoje. E claro, tudo para Jesus, para Ele, tudo. São Miguel Arcanjo é aquele que está diante do trono, adorando a segunda pessoa da Trindade, venerando Nossa Senhora. E claro, com o coro dos apóstolos, São Miguel Arcanjo louva a Deus. Satanás, Lúcifer, não quer isso. Que Deus nos ajude, que a gente cresça realmente na espiritualidade, que a gente tenha um amor aos arcanjos. Hoje é dia de São Miguel Arcanjo, príncipe. Saiba de uma coisa, quando nós morrermos, São Miguel Arcanjo vai receber as nossas almas na porta do paraíso. É Ele que vai nos introduzir. Por quê? Porque Ele é o chefe do nosso anjo da guarda. Ele é o príncipe da milícia celeste. E se eu não tiver esta fé, que é a fé da igreja, e aí vem e termino: vereis o Filho do Homem sentado à direita de Deus, os anjos subindo e descendo sobre ele. Sobre quem? Jesus. O princípio, o fundamento de toda a fé cristã, de toda a fé católica. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, toda essa doutrina angelical, claro que eu resumi, não é? É tudo um resumo. Eu só queria terminar dizendo uma coisa que eu me lembrei agora de Santo Tomás de Aquino, não é? Quem nos impede, ou melhor, quem impede de que Lúcifer moa com a gente, é o nosso anjo da guarda. Não se esqueçam disso, viu? O nosso anjo da guarda, que está do nosso ladinho aqui, está aqui. É que a gente não enxerga, mas Deus deu para nós. Lúcifer, ele tem ódio de nós e tem ódio de Deus. Repito, com Jesus e com Nossa Senhora, os santos que já chegaram lá, ele não pode nada. Então o ódio dele é com a gente. Então ele quer perder a gente. Ou seja, é preciso você lutar. É preciso você lutar. Sim, o diabo existe. Não posso negar isso. Não é? O diabo existe, a maldade existe. Mas nós somos de Jesus, nós somos dele. Nós temos que realmente levantar essa bandeira, né, lutar. Nós estamos assistindo hoje aí a humanidade se perdendo porque não crê mais no mundo místico, não crê mais no mundo sobrenatural. O católico não sabe a sua fé católica e se perde. Ah, padre, que conversa fiada é essa? Da onde o senhor tirou essa novela aí de sei lá de quem, de algum roteirista da Globo? Não é, meu querido, é a fé católica, é a doutrina católica, é o catecismo da Igreja Católica que nos ensina, e é preciso que a gente aprenda, para que a gente não rode. E deixa eu terminar dizendo para você, assim como Deus colocou os anjos à prova, e uma terça parte rodou, pode se preparar. Você já entendeu? A Opus Angelorum, a obra dos Santos Anjos, de Padres Santos, padres maravilhosos, lá em Guaratinguetá. Eles dizem isso claramente. Assim como Deus submeteu os anjos à prova, a humanidade vai ser colocada à prova também. E quem deixar-se levar por Lúcifer, vai rodar. E qual que hoje é a questão? Na igreja, nós padres, diáconos e bispos, a doutrina da fé. A fé católica. Por isso que é importante você se alimentar nesta fé, pedir a Deus, Espírito Santo, Nossa Senhora, eu quero amá-lo, porque nós somos criados para essa finalidade. Vamos lá? Amá-lo, adorá-lo. Mas muitos estão pensando que vir à missa é hobby. Desculpe, estou continuando a homilia. Muitos estão pensando que vir à missa, rezar o terço, fazer novena, quaresma de São Miguel, acabou, é hobby. Não é hobby. Você foi criado para amá-lo,
adorá-lo e servi-lo. Você não foi criado para outra finalidade. E parece que a gente está dando esmola para Deus, migalha para Deus. Ufa, já fui na missa hoje, agora só, né? Já fiz a quaresma, acabou, né? Não! Então, meu querido e minha querida, coloque isso no seu coração. Eu preciso de Jesus. Eu preciso dele para a minha salvação. Por quê? Porque se eu dormir no ponto, Lúcifer quer moer comigo. E só não faz o que ele quer fazer, porque Deus, no mistério dos anjos, não permite. E quem lidera o meu anjo da guarda? São Miguel Arcanjo. Por isso tenha devoção a São Miguel. Sim, tenha devoção. Gostaram do vídeo? Então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e dê aquele like maravilhoso.